apesar do Dia das Mães, amanhã começa a contar um mês para Copa do Mundo. Copa do Mundo aqui no Brasil. Eu gosto de futebol e vocês sabem disso, entendo de futebol, por isso que torço para o Corinthians. E eu sempre sonhei com uma Copa do Mundo no Brasil. Confesso que não era a Copa e nem o clima e nem do jeito que sempre pensei que seria. Pelo contrário, eu acho que o brilho da Copa se perdeu muito. Eu acho que a gente tem que considerar grandes mudanças no Brasil, valorizar algumas outras coisas. Eu não torço para o Brasil perder, apesar de que achar tudo isso da Copa, eu tenho uma leve sensação que quando o Brasil entrar no estádio do Corinthians e aquela torcida começar a cantar o hino nacional em uníssono e a capela, talvez até um abraço na Dilma eu dê. Talvez, mas eu tenho as minhas dúvidas. Mas o fato é que sempre nesse período é interessante da gente pensar que a gente é brasileiro e a gente gosta de futebol mesmo, a gente sonhava com uma Copa, mas não dessa maneira, brincadeiras à parte, a injustiça, a corrupção, a desigualdade, os investimentos inapropriados e a falta de foco, a seriedade, de compromisso que essa nação tem com o que é certo e o que é correto, com a liderança. E eu ultimamente tenho entendido que a liderança tem refletido muito o povo, e na verdade a corrupção ela é proporcional ao poder. Aquele que tem pouco poder, ele é corrupto no Brasil, ele fura fila, ele pega material da empresa, ele tenta pagar e subornar policial e assim por diante. O que tem muito poder, ele vai ser corrupto na proporção do seu poder. E a gente tem que lutar contra isso. A seriedade da gente é ser santo e ser correto em todos os detalhes, seja o nível de poder que a gente tenha. Mas o fato é que, apesar da Copa, como é que eu e você podemos olhar para as nossas vidas e entender que estamos no meio de um campeonato, de uma partida mesmo, intensa? E qual é a importância dessa partida? E digo mais, o que é ser vencedor nesta partida? A impressão que eu tenho muitas vezes é que nós estamos valorizando o que não é de fato prioridade. Nós investimos muito nos nossos filhos, passamos muitos valores para os nossos filhos, queremos educá-los num monte de coisas, mas que de fato essas coisas elas não são a prioridade, porque elas têm valores para esta vida. Porque os valores que faltam, ou que fazem diferença realmente na minha vida, são os valores eternos de Deus. E isso eu tenho aprendido por causa da realidade que nós temos vivido. Eu creio que nós temos vivido uma realidade onde o óculos que a gente tem usado é um óculos muito mais voltado para aquilo que nós queremos do que aquilo que Deus está fazendo. Digo isso porque tenho escutado a minha oração e a oração, as nossas orações, e aonde o foco delas sempre é naquilo que Deus precisa fazer e não na vontade que eu tenho de entrar naquilo que Deus está fazendo. Deus, o Senhor precisa modificar isso, o Senhor precisa fazer aquilo, o Senhor precisa me dar isso, o Senhor precisa realizar aquilo, o Senhor precisa me curar, o Senhor precisa me dar um carro novo, o Senhor precisa me dar um emprego novo, o Senhor precisa me dar uma sogra nova, o Senhor precisa fazer. Mas eu nunca paro para pensar e vejo o que Deus está fazendo. E eu digo isso porque eu creio que a gente pede muito mais do que agradece. Se a gente pede muito mais do que agradece, significa que a gente está enxergando muito mais coisas que Deus precisa fazer do que coisas que Deus tem feito. E por causa disso o óculos da gente está errado. E nós precisamos aprender a trocar o óculos e enxergar o que Deus tem feito e não o que necessariamente Ele precisa fazer. Para ser vitorioso, vencedor, a gente precisa enxergar de forma diferente. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e enxergar quais são os valores eternos que precisam de fato ser investidos. A Bíblia conta de 7 cartas a 7 igrejas escritas no livro de Apocalipse. E é este livro que nós vamos estudar nos próximos dias. Na verdade, 2 capítulos deste livro. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse.
capítulo 2, e a gente vai ler de 1 a 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. Quem nunca abriu a Bíblia no livro de Apocalipse, é fácil de abrir. É o último livro da Bíblia. Então você pega a sua Bíblia, abre de frente para trás, é o primeiro. Entenderam? Mas para entender o livro de Apocalipse, eu quero dar uma breve apresentação do próprio livro. O tema do livro de Apocalipse, ele trata do triunfo de Jesus e sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. E não é um livro cheio de mistérios. Nós sempre entendemos Apocalipse como um livro difícil de ler, porque ele é cheio de mistérios. O fato é que o tema de Apocalipse é o triunfo de Jesus Cristo sobre o mal. O triunfo de Jesus Cristo, sobre o diabo e todos os seus seguidores. O triunfo de Jesus Cristo contra os seus inimigos. Esta é a história, esta é a pegada, este é o lance de Apocalipse. Agora, ele apresenta um Jesus Cristo vitorioso, ele apresenta um Jesus Cristo poderoso, ele apresenta um Jesus Cristo cheio de autoridade. O livro de Apocalipse é escrito na época em que os Césares, os imperadores de Roma, eles se apresentavam como um Deus e um Deus que deveria ser adorado. Jesus, entretanto, ele não se apresenta em Apocalipse como ele se apresentou nos evangelhos, como um rei humilde, nascido numa manjedoura, que tinha como um objetivo único e focado em si mesmo, de seguir o seu caminho até que chegasse à cruz e ali morresse de forma humilhante. Em nenhum momento Apocalipse apresenta Jesus como aquele que se esvaziou de si mesmo e, sendo homem, se tornou servo, mesmo sabendo que era Deus, e ele não se considerou como Deus, e trouxe para si uma humildade que gerou uma obediência, que gerou a morte e morte de cruz. Significa que o livro de Apocalipse apresenta Jesus de forma diferente. Por exemplo, no capítulo 1, do verso 12 ao 18, ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo. O autor de Apocalipse, ele ouve alguém conversando com ele, e ele se volta para ver quem falava com ele, e ao voltar ele diz: vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava até os seus pés, e um cinturão, na época do UFC que nós estamos, um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e a do inferno, ou a da sepultura, ou a do Hades na mão. O livro apresenta um Jesus Cristo poderoso, cheio de autoridade, que os olhos são de fogo, o pés como de bronze cheio, que estava dentro do fogo, aquele bronze incandescente. Da sua boca saiu uma espada de 2 gumes. É um Deus todo cheio de autoridade, poder mesmo, daqueles super-heróis que a gente gosta de assistir no cinema. O livro, entretanto, ele não é cheio de mistérios como muitos de nós pensamos. Nós achamos e temos dificuldade de ler o livro de Apocalipse, porque você vai dizer: eu leio e não entendo nada, é um negócio todo esquisito. Ele fala da besta, ele fala da prostituta, ele fala da Babilônia, ele fala de candelabro, ele fala de anjo, eu não entendo o que o Apocalipse dá. Se você for buscar e estudar o livro de Apocalipse, você não vai entender que não é um livro onde Deus não se revela e não deixa clara a mensagem dele.
no final do livro, no capítulo 22, verso 10, aquele que estava inspirando o autor desse livro diz o seguinte: não cele esse livro, não lacre o livro, não feche o livro de maneira que ninguém possa abrir. Pelo contrário, deixe esse livro aberto para que qualquer um venha, estude, leia e entenda, porque o livro de Apocalipse, ele é claro, ele mostra a realidade, ele não deixa dúvidas, ele apresenta para todos nós o que Deus queria de fato deixar claro para todos nós. A segunda característica do livro de Apocalipse é que o estudo deste livro, ele nos incentiva à santidade, encoraja-nos no sofrimento e nos leva a adorar aquele que está no trono. O livro não é um livro qualquer de que eu saio, assim que termino de ler, eu saio lá dizendo, eu sei quando Jesus Cristo vai voltar. Agora eu me liguei, eu senti a vibe de Cristo, e eu sei a data, o dia, a hora em que ele vai voltar. Porque o livro de Apocalipse revela esses mistérios. Na verdade, o incentivo do livro de Apocalipse é que possamos crescer em santidade, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, isso é santidade, é vencer o pecado nas nossas vidas, extirpar o pecado na nossa vida, ter um padrão de conduta diferente, nos encoraja no sofrimento, pelo contrário, nos dá garantia de que vamos enfrentar sofrimentos e lutas, e não aquilo que tem sido vendido muitas vezes, de que o ser cristão é nunca mais ter nenhum tipo de problema. O livro de Apocalipse mostra que o ser cristão é alguém que vai viver enfrentando lutas e lutas e lutas até que Jesus Cristo volte. E ele nos encoraja a vivermos, a enfrentarmos e a nos estabelecermos no meio do nosso sofrimento. E ele nos leva a adorar aquele que está no trono. A tal ponto que o capítulo 1, verso 3, ele diz assim: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. É um livro cheio de consolações, cheios de afirmações, cheio de palavras de apoio para todos nós. Neste livro, Deus vê as suas lágrimas, Deus ouve as suas orações e entende que as orações produzem verdadeiras revoluções no mundo. A sua morte é preciosa aos olhos de Deus, a sua vitória é assegurada, o seu sangue será vingado, que Jesus Cristo governa o mundo em seu favor e o mesmo voltará em breve. Você termina de ler o livro de Apocalipse e está cheio de esperança. Uma outra característica do livro de Apocalipse é que o seu resumo está no capítulo 22, o último capítulo, do verso 10 ao 13. Ele diz assim: então me disse o Senhor a João, o autor de Apocalipse, não cele, não lacre, não feche, não esconda as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus diz: eu sou o cara, eu sou Deus Todo-Poderoso. Um dia eu vou voltar, e aquele que fez o que fez durante a sua vida, eu vou tratar com cada um deles o que tem sido feito. Mas eu vou voltar. Eu sou o começo e o fim. Uma última característica do texto é que ele é escrito por João, o apóstolo, quando estava na ilha penal de Patmos. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte
como de uma trombeta. João se apresenta. Que João é esse? Aquele apóstolo que viveu com Jesus, que escreveu o Evangelho de João, que escreveu as cartas de João. Diz alguns historiadores que este João foi dado porque falava de Jesus Cristo, porque pregava a Cristo, porque vivia a Cristo. Foi dado a ele a condenação de ser morto num caldeirão de óleo quente. Ele foi posto dentro daquele caldeirão de óleo fervente, mas ainda assim não morreu. Por causa disso, ele foi levado à ilha de Patmos, que era uma ilha-prisão, onde os condenados estavam lá, com pouca comida, com pouca liberdade, e eles tinham que constantemente trabalhar nas rochas da ilha, quebrando a ilha, tentando trabalhar no seu nivelamento, na topografia da própria região. Eu sou João. Estou nessa ilha e tive alguma visão, tive uma revelação, um entendimento no dia do Senhor, num culto, no dia de domingo. O Senhor veio para mim e se apresentou e disse algumas coisas que faria. É este que escreve esta carta. E para quem ele escreve? O final... no primeiro capítulo ele continua dizendo que escreva num livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Alguns tentam interpretar o que significa cada uma dessas igrejas, que é o movimento do crescimento da história da igreja, ou da igreja histórica, e fala e diz uma série de outras coisas. O fato é que cada igreja tinha uma característica, cada igreja tinha um lado positivo e um lado negativo, tinha algo que Jesus avaliava e dizia: olha, isso você precisa melhorar. Se eu não me engano, para uma ou 2 igrejas só, ele disse: eu só vejo coisas boas com você. Para uma, ele só vê coisas negativas, mas é uma avaliação, uma análise, onde todas estas características de todas essas igrejas aplicam-se a nós no dia de hoje, e o que eu e você precisamos fazer, antes de mais nada, é olhar este livro, aprender com estas cartas e trazer para as nossas vidas. São 7 cartas escritas a 7 igrejas. E depois continua uma narração, mas durante um período, Jesus fala diretamente com 7 igrejas. Para hoje, a nossa visão, ou o nosso foco, é para aquilo que vai vencer, porque para cada igreja ele tinha uma premiação. A primeira igreja foi a igreja de Éfeso. E qual era a premiação que essa igreja receberia? A árvore da vida, o direito de participar da árvore da vida. O que significa isso? Se eu quero ser vencedor nesse jogo que eu estou vivendo, que chama-se a vida, como é que eu posso olhar para o que Cristo está ensinando e aplicar na minha vida, entendendo que este de fato é um valor que tem que ser experimentado por mim, para que eu possa obter a vitória. O que é importante? Então vamos lá. Apocalipse 2, do verso 1 ao verso 7, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor,
darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E aí termina a nossa leitura. A introdução desse texto traz algumas coisas básicas que eu e você precisamos entender e que a leitura dessas 7 cartas que se encontram nesses 2 capítulos de Apocalipse nos farão entender muita coisa. Primeira, ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. A primeira característica desse texto é que ele diz ao anjo da igreja em Éfeso. O texto nos arremete ou nos leva a um local. O texto nos traz a uma cidade, a cidade de Éfeso. Era a maior, a mais rica, a mais importante cidade da Ásia Menor. Ela era tão importante, tão rica e tão conhecida que ela tinha o nome da rainha da Ásia ou a luz da Ásia. Era tão próspera por conta da sua localização geográfica, porque é um porto, e o porto de Éfeso era, sem dúvida nenhuma, o maior e mais importante da região. Era a porta de entrada para a Ásia. Quem queria ir para a Ásia entrava por Éfeso, o seu porto. Havia em torno de 200 mil habitantes. A nossa cidade tem algo em torno de 90 mil habitantes, se eu não me engano. São 200 mil habitantes em Éfeso naquela época. E eles construíram um teatro para 24 mil pessoas. Eles gostavam tanto de teatro, de cultura, que eles construíram um teatro para mais de 10% da população. Interessante, né? Com 10 apresentações, todo mundo tinha assistido o que acontecia no teatro. Ele, por ser a porta de entrada da Ásia, quando os mártires eram caçados na Ásia e levados para Roma, eles passavam obrigatoriamente por Éfeso, por isso Éfeso também ficou conhecida como a porta dos mártires. Era a cidade da deusa Diana ou Artemis, deusa da beleza e da fertilidade, que tinha um templo colossal, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Neste templo havia centenas de sacerdotisas que funcionavam como prostitutas sagradas. Heráclito, um historiador, ele diz que a moral do templo de Diana era pior que a moral dos animais, pois nem mesmo os cães promíscuos mutilavam uns aos outros. Era um centro também de culto ao imperador da época, porque o imperador romano, ele se considerava Deus, e ele queria que todo mundo adorasse a Deus, a ele, a si mesmo, e ele partiu para perseguições aos cristãos, porque os cristãos não o adoravam como Deus. No caso, o imperador na época era Domiciano. Na cidade de Éfeso, então, reinava um misticismo muito grande, reinava uma idolatria imensa, uma imoralidade gigantesca, a perseguição aos cristãos no meio de uma cidade extremamente próspera e rica. Essa era a característica de Éfeso. O texto também fala de anjo e 7 estrelas. Ele diz, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. E eu estou dizendo isso, mandando esclarecer, ou mandando esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. E ele também depois fala de uma outra coisa. Ele diz 7 candelabros. Aí você diz assim para mim, André, você me disse que Apocalipse era fácil de ser lido. Ele está dizendo de anjo, ele está dizendo de estrelas, de 7 estrelas e de 7 candelabros. O que isso significa? Que visão é essa que João teve? Como é que você vem me falar que João um dia, nessa ilha penal, ele tem uma visão de Deus no céu, e eu leio isso aqui, é fácil de entender, diz ao anjo da igreja em Éfeso, eu quero dizer para você que eu sou aquele que trago as palavras para você, que tenho na minha mão direita 7 estrelas, e você já começa a imaginar 7 estrelas na mão direita do cara, e eu ando entre os 7 candelabros de ouro. O que isso significa, André? Pois é, Apocalipse, ele é autoexplicativo muitas vezes, e basta você lê-lo que você vai entender muitas vezes. Se você lesse o versículo 20 do primeiro capítulo, ele diz, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são
as 7 igrejas. Então, ele está dizendo, olha, essas 7 estrelas que eles têm na mão são os anjos de cada uma dessas estrelas. E os candelabros são as igrejas. Agora, que raio de anjos das igrejas são esses? Você já começou a ficar inquieto, porque você já começou a olhar para o céu, para o teto, e dizer, onde está o nosso anjo? O que isso significa? Pois bem, alguns dizem que o anjo é um ser com asa, e que ele é o ser que governa, que protege, que está aqui cuidando da nossa igreja, assim por diante, porque afinal de contas, Deus trouxe um anjo para essa igreja e delegou um anjo, um ser dele, para cuidar de nós. E aí muita gente entra em batalha espiritual, porque se existe o anjo de Deus, também existe o demônio que localizado da nossa igreja, e fica aquela coisa, o nosso anjo contra o anjo do demônio, pois é, isso não faz sentido. Na verdade, esses anjos, alguns dizem que é o pastor da igreja. E eu gosto dessa definição. Eu gosto bastante. Eu olho para o Fabinho, eu quase vejo as asas. Mas quando eu olho para mim, eu vejo as asas. E para este corpinho são asas gigantescas, gente. O fato é que eu não creio que o anjo sou eu. Apesar de gostar da ideia, o fato eu não creio nisso, mas tem a ver com a liderança da igreja. O que Deus está dizendo é que a igreja é dele, ele tem a liderança em suas mãos e ele passeia no meio da igreja. Isso nos dá uma segurança, não dá, gente? Olha para isso e diz, cara, o que Deus está dizendo é que ele tem a liderança de uma igreja nas mãos. E ele passeia no meio da igreja. Ele passeia. E a gente olha para uma igreja como essa, e eu tenho plena convicção de que essa igreja não é minha. Deus não me deu essa igreja, e nem um dia vai me tirar essa igreja. O que Deus fez foi, ele construiu essa igreja, e a liderança dessa igreja que esteja em suas mãos. Porque se não tiver de acordo, o que ele diz é, eu tiro o candelabro. Eu removo a igreja. Igreja é coisa séria, tem que se viver de forma digna. E a liderança principalmente. Há uma cobrança maior em cima disso. O fato é que nós olhamos para esse texto e entendemos. A igreja de Éfeso era uma igreja que Deus tinha liderança nas suas mãos. E ele passeava no meio dessa igreja, entre as 7 igrejas da Ásia Menor. Fácil da gente entender, ele olhou para essa igreja local na cidade de Éfeso e diz o seguinte, eu vejo os pontos fortes que vocês têm. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Quando nós olhamos, nós enxergamos 6 pontos fortes aqui. O primeiro dele, eu conheço as suas obras. Eu sei qual é o seu serviço. Eu reconheço que você não é uma igreja parada. Eu não reconheço que você não é uma igreja que só vem para o culto e assiste o culto e vai embora depois. Não, vocês têm feito muita coisa. Eu reconheço as suas obras. Eu enxergo aquilo que vocês estão fazendo. Depois o texto continua dizendo, eu reconheço também o trabalho árduo, o desempenho, que as obras que vocês têm feito não são obras qualquer, pelo contrário, são obras que vocês têm colocado um coração nisso tudo e desenvolvido um empenho intenso. Está sendo difícil mesmo para vocês. E digo mais, eu vejo o empenho de cada um. Não só o desempenho, mas o empenho. Sabe por quê? Porque nada o abate, mas a perseverança de vocês tem sido notada por mim. Eu vejo que vocês insistem, até que a obra tenha sido realizada e o trabalho duro e difícil que vocês estão fazendo tenha sido realizado por vocês. Digo mais, eu também vejo a justiça no coração de vocês. Vocês não podem tolerar homens maus, vocês não suportam esses homens, vocês sabem que o que é bom tem que ser feito e a justiça tem que ser aplicada, por isso quando vocês veem a maldade que alguns homens têm feito, isso incomoda demais o coração de vocês.
Também tem outras coisas, que vocês têm uma doutrina sólida, um conhecimento profundo da palavra, pois vocês puseram à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Eu sei que vocês sabem tudo a respeito da Bíblia, e tem muita gente que está chegando com algum tipo de ensino, de doutrina, de autoridade, e vocês enxergam que essas pessoas não têm esse espírito, não têm essa doutrina, não têm autoridade, e puseram esses caras à prova mesmo. E por fim, eu dou valor ao resultado de tudo isso que vocês trazem para a sua vida. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Eu gosto da introdução dessa frase. Perseverado e suportado sofrimentos. Esta é uma marca de igreja, uma igreja saudável, uma igreja que passa por sofrimentos, mas ela persevera no sofrimento. Covardia é pular fora, covardia é fugir, não é cristão nem bíblico. O negócio é, vocês têm passado por provação, vocês têm passado por sofrimentos, vocês têm passado por perseguições, vocês não têm nem se desfalecido, pelo contrário, vocês perseveram nisso tudo e suportam isso tudo. Eu vejo os pontos fortes de vocês, Jesus está dizendo, igreja de Éfeso, vocês são bacana, ó, admiro muito o que vocês têm feito. Mas ele traz um ponto fraco. Ele diz, contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. A marca do cristianismo não é aquilo que ele faz. A marca do cristianismo é o amor. A marca do cristianismo não é o quanto de ação, de empenho, de desempenho, o quanto de justiça, o quanto de doutrina e o resultado que tudo isso traz. A marca do cristianismo é o amor. Quando Jesus resume os 10 mandamentos, ele diz assim, quer saber qual dos 10 mandamentos é o maior? Se eu posso resumir para vocês, é o seguinte, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ame o próximo como a você mesmo. Se fizerem isso, o resto está sossegado. Porque a marca do discipulado é o amor. Quem conhece a Deus, conhece o amor, porque Deus é amor. Interessante é que o problema que Jesus está apontando é, vocês colocaram tudo no piloto automático e esqueceram o essencial, que é o amor que vocês sentiam por mim. Já dirigiu um carro com um piloto automático? Sei que tem gente que dirige carro com assento que esquenta. Eu acho isso importante. Já disse isso para vocês várias vezes, que tem uma pessoa que foi jogador de futebol da nossa igreja, que tem um carro que o banco esquenta. Bacana. Já dirigiu um carro com piloto automático? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu aluguei um carro que tinha um piloto automático, naquelas estradas linha reta dos Estados Unidos, você botava lá 30 milhas por hora, não sei nem quanto era isso em quilômetros, e você estabelecia a velocidade, você apertava o botão, o carro estava andando sozinho, com 30 milhas por hora. Ele começava a pegar uma descida, você via o carro freando para manter as 30 milhas por hora. Quando ele começava a pegar uma subida, você via o carro subindo e acelerando com 30 milhas por hora. O meu tem um pouco disso, que quando eu começo a andar devagar, eu só sinto aquela mão apertando a minha perna para baixo, assim. É o meu piloto automático. Ele diz, vamos carro, e o carro começa a andar sozinho, eu acho aquilo tão engraçado, uma mágica. Mas o carro vai. O problema de quando você está com um carro automático desse, é que você estabelece a sua única obrigação, você tira os pés ali do pedal, você cruza o pé, você vai balangando o pezinho, vai chacoalhando, aquele negócio bacana. Você só precisa ir olhando a direção. O problema é que você pode dormir, e aí você vai bater a 30 milhas por hora constante, escravado na primeira árvore que o carro seguir. Porque ele só acelera e mantém a aceleração, a velocidade. Ele não faz as curvas. O que Jesus está dizendo é, vocês têm até prestado atenção na direção, só que vocês colocaram o carro de vocês no piloto automático. Vocês simplesmente estão indo para frente.
vocês esqueceram o primeiro amor. Sabe como a gente ilustra isso? Eu já vi muito casamento que acabou o primeiro amor e a pessoa continua casada. A pessoa continua cuidando da casa, cuidando do marido, cuidando da esposa, cuidando dos filhos, mas simplesmente porque está no piloto automático. Ela faz a mesma coisa, mas a infelicidade no coração é gigantesca, porque já não existe mais o primeiro amor. Sabe o que Deus está dizendo? Eu até acho bacana o que vocês fazem, mas eu sinto falta do primeiro amor. Eu sinto falta daquilo que vocês sentiam por mim. Eu sinto falta da paixão que vocês tinham por mim. Eu sinto falta de vocês fazerem a coisa por mim e não pela coisa em si. Eu sinto falta porque vocês não me procuram mais como deveriam. Eu sinto falta porque vocês não têm me buscado de todo o coração. Eu sinto falta porque a vida de vocês pode ter todo o envolvimento em relação a mim, só não tem vínculos comigo. Porque com Deus, o que eu e você precisamos entender é que a prioridade é o nosso relacionamento com Ele, e não a consequência desse nosso relacionamento com Ele. Muitas vezes nós nos preocupamos com o que nós temos que fazer porque nos relacionamos com Ele. Na verdade, nós temos que nos preocupar em se relacionar com Ele. O resto é consequência. O resto é consequência. E o que Ele está dizendo é: eu sinto falta do primeiro amor. No texto de Isaías, ele ainda chega para a nação de Israel e diz assim: sabe o que eu lembro de vocês? Eu lembro que quando a gente começou, quando a nossa jornada lá no deserto, é que vocês me seguiam no deserto, sem saber aonde a gente ia. Isso muitas vezes me lembra quando o cara vai casar com a menina, e a menina vira para ele e diz: olha, sua mãe é uma grande cozinheira, ela faz cada almoço, cada jantar, cada lanche, e eu só sei fritar ovos, e só sei fritar, não sei nem fazer mexido, eu só sei fritar ovo. E o cara vira e fala assim: não tem problema, com você eu como ovo frito até o fim da minha vida, vamos casar. Não é assim. Não é assim no início. O ovo frito não é bonito? Ele não parece que está sorrindo para nós? Meu amor, você faz um ovo que parece um sol. Que coisa, olha que gema, mulher. Deixa eu tchutchar o pão aqui, ó. Cara, nunca tchutchei um pão como esse nesse ovo. É ou não é? É ou não é? Passado um tempo, você continua comendo o ovo. Mas você já não sente mais nada por aquela que faz o ovo. E Jesus está dizendo: não é isso que eu quero. Não é isso que é importante. Não é isso que é primeiro. Não é isso que é prioridade. Não é isso que vai os tornar um vencedor. E ele faz uma proposta. Ele diz: eu reconheço o ponto fraco, mas lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Ele vem e diz: avalie a sua vida, lembre-se de onde caiu, lembre-se. Uma vida tem que ser feita constantemente avaliações. Não dá para eu estar casado sem eu avaliar como está o meu casamento. Não dá para eu ter um negócio sem eu avaliar o meu negócio. Não dá para eu ter uma amizade sem eu avaliar a minha amizade. Não dá. Eu preciso avaliar tudo o tempo todo. Por isso que na ceia ele diz: examine-se, pois o homem a si mesmo. Examine o corpo. Examine o homem a si mesmo. Puxa vida, a gente precisa examinar, avaliar, olhar.
chegar. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos descansar, porque o descanso nos dá a capacidade plena da avaliação. Eu paro com tudo o que está fazendo, eu me encho de energia para continuar fazendo, energia no sentido de força, e não energia, né, no sentido místico da coisa, mas energia no sentido de ter capacidade de tocar, de força, de estar caminhando mesmo para frente, e com essa energia refeita, eu tenho capacidade de avaliar tudo, inclusive o meu caminho com Deus. O problema é que a gente entra num ativismo, entra num monte de coisa, não a fazer, e às vezes essas coisas se tornam muito mais importantes do que qualquer outra situação. Você vê os relacionamentos se quebrando por causa do ativismo. Enquanto que Jesus está dizendo, escuta, para com tudo isso e avalia. Lembra de onde você caiu. Engraçado que tem dias que o microfone está no pedestal na minha frente e eu vou orar. Eu começo a orar, eu fecho os olhos. Quando eu termino de orar e eu abro os olhos, eu estou aqui e o microfone está aqui. Eu digo, como é que você vai parar aí? Quando a gente não enxerga, a gente perde o foco. Quando a gente não enxerga, a gente não sabe para onde está indo. A avaliação, o lembrar de onde nós caímos. Puxa, foi aqui. Eu troquei o Senhor por um ativo. Eu assumi mais coisas que eu devia. Eu fiz o que não devia. Foi aqui. Eu avaliei. A segunda característica do texto é reoriente, arrependa-se. O arrependimento, você vai dizer assim, André, o que é arrependimento? Arrependimento é aquela culpa que a gente sente aqui dentro por ter feito tal coisa. Putz, eu não devia ter feito, que desgraça, agora eu fiz, eu sou impulsivo, e aí? Pois é, o arrependimento não é sentimento. O arrependimento é mudança de direção, de comportamento, de atitude. Eu penso e aí eu ajo diferente. Eu avaliei, eu entendi onde foi que eu caí, então eu preciso mudar. Me reorientar. Mudar a direção, o foco, o rumo. Isso não está dando certo. Então eu preciso mudar, é para lá que eu vou. Deixar de ir para cá. E aí ele diz, escuta, a terceira coisa é caminhe pratique as obras que praticava no princípio. Volte a fazer o que você fazia quando você amava no seu primeiro amor, que era aquele momento impulsivo. Interessante que tem muita gente que diz que a gente perde o primeiro amor. Ah, tá vendo? Fulano de tal acabou de se converter. Está no fogo do primeiro amor. Já passa. O que é que apaga o fogo do primeiro amor? Pecado. Então, o não estar constantemente no fogo do primeiro amor é estar constantemente no pecado. Por isso que Davi, quando peca, ele diz, restitui em mim a alegria da salvação. Aquele fogo inicial. Porque eu estava em pecado, eu perdi, Deus. Restitui a alegria da salvação. Eu preciso voltar a fazer o que eu fazia antes. E eu sempre digo para os casais o seguinte, você está mal com o seu marido, você perdeu o amor, você não está sentindo aquela borboleta no estômago. Diz, cuidado com borboleta no estômago, porque se eu tiver é um abalo sísmico, por causa da barriga, entenderam? Não? Tudo bem. O fato não é sentimento, é ação, é compromisso, é comportamento. O que é que você fazia quando você tinha esse primeiro amor pela sua esposa? Eu a buscava em qualquer lugar e levava em qualquer lugar, pois então faça. Eu escrevia brilhetes para ela todos os dias, pois então faça. Eu passava 3 horas no telefone com ela, pois então faça. Agora você pode passar 3 horas na cama conversando com ela, então faça. Eu fazia a comida que ele mais gostava. Agora ele está um gordo, barrigudo, mas continue fazendo a comida light que ele mais gosta. Mas o que é que você fazia antes? O que é que você fazia por Deus antes, que você deixou de fazer? Cara, eu não faltava num culto de quarta-feira, então
volte. Eu li a Bíblia todos os dias, inclusive eu levantava mais cedo para ler. Então, levante. Eu orava e eu tinha um caderninho que eu fazia as minhas orações. Então, faça. Mas o que Jesus está nos ensinando é, comece a fazer o que você fazia antes, porque aí o primeiro amor, ele volta. Muitas vezes a gente acha que o caminho é o contrário. A gente fica pensando que nós vamos buscar a Deus na hora que o primeiro amor voltar. Senhor, hoje eu estou te pedindo pelo meu primeiro amor, faz ele brotar de novo de mim. Tá, eu pedi. Amanhã, cara, não vai funcionar. Porque o primeiro amor é meu por Jesus. O primeiro amor de Jesus por mim nunca foi perdido. Inclusive, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele continua nos amando da mesma maneira. Eu é que preciso voltar a amar como eu amava antes. Reoriente-se, reoriente-se e caminhe nessa direção. Tenho conversado muito com a minha esposa que eu só vou parar de falar, que eu só vou parar de pensar na hora que eu parar de falar sobre determinada situação. Ah, fulano fez algo contra mim. Pois bem, se você quer parar de pensar nessa situação, pare primeiro de falar e depois você vai parar de pensar. Porque a gente acha que é o contrário. Eu vou parar de pensar só quando eu parar de falar. Não. A boca fala do que o coração está cheio. Se você está trazendo o tempo todo à sua boca o que o seu coração está cheio, você vai continuar falando. Mas se você parar de falar, você vai ensinar o seu coração que você não deve ter aquilo no coração. O caminho é o inverso. Por isso o caminho do amor primeiro por Deus é inverso. Eu não vou ficar na expectativa de que o amor surja para fazer algo. Eu vou fazer algo e o amor primeiro vai surgir. É este o caminho. Eu lembro de onde eu caí, eu me arrependo de ter caído, eu vou voltar a praticar o que eu praticava antes. E aí tem a proposta final, o presente de Jesus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeiro um alerta. Aquele que tem ouvidos, ouça. Nós temos que entender que o Espírito está dizendo à igreja o tempo todo. Porque uma das dicas claras e intensas de João no livro de Apocalipse é que a igreja é do Senhor e ele está no meio da igreja o tempo todo, preparando a igreja para si. A gente olha para esse mundo e diz assim, a igreja está cada vez mais perdida. Cara, as igrejas estão com valores totalmente errados, a gente está vendo a igreja não se posicionar, a igreja está cada vez mais perdida. Isso não é uma verdade. Porque a igreja é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo. A noiva quem prepara é o noivo, Jesus continua preparando a sua igreja. A igreja verdadeira está sendo preparada. A questão é, eu quero fazer parte dessa igreja verdadeira ou não? Eu vou pagar o preço de fazer parte dessa igreja que está sendo preparada ou não? Eu vou ouvir o que o noivo, o que o Espírito diz à igreja ou não? Eu vou querer me enquadrar e assumir o formato dessa igreja verdadeira que está sendo preparada, que o alerta diz, escuta, presta atenção, o dia vem como num ladrão, o ladrão não liga dizendo amanhã eu vou, ele vem como um do ladrão, então esteja preparado. Tinham 10 virgens, 5 se prepararam, 5 não, o noivo veio, as 5 que não se prepararam ficaram de fora. Prestem atenção, cuidado, vocês escutem o que o Espírito está falando às igrejas. Esta é o presente de Deus para vocês. E o que ele está falando? Ao vencedor. Que vencedor é este? Aquele que pratica as obras, mas aquele que se mantém focado no primeiro amor. Aquele que obteve a consciência de que havia deixado o primeiro amor, mas ele lembrou de onde caiu, ele se arrependeu e voltou a praticar. Ele busca fazer parte daqueles que ouvem o Espírito. Ele se enquadra, ele se encaixa no caminho daqueles que seguem a Cristo. Ele diz, a este vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aí você fala, mas André,
Como é que eu leio o Apocalipse e você diz que a gente consegue entender? Que até o vencedor você explicou, eu entendi, mas esse papo de árvore da vida que está no paraíso de Deus, o que isso significa? Pois bem, Gênesis 1, 2 e 3, principalmente o finalzinho do capítulo 3. No capítulo 2, a explicação é clara. Deus cria um jardim. No meio do jardim ele planta duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida ele não colocou proibição nenhuma de se poderia ou não comer, porque quem comesse daquela árvore manteria a sua vida e eternamente. Era um significado de que, escuta, do jeitão que você está, você comeu do fruto da árvore, você está existindo eternamente. Vai comendo. Agora, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse, não coma, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. A punição era para a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem vai e come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí ele se torna um pecador. No final do capítulo 3, quando todas as punições tinham sido dadas ao homem porque comera do fruto, a Trindade se reúne e diz, agora nós precisamos tirar o homem do paraíso, porque no meio do paraíso, ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, está a árvore da vida. Se eles comerem daquele fruto, eles viverão eternamente na condição de um homem perdido. E Deus expulsa o homem do paraíso. O final da Bíblia. O homem recupera para si a capacidade de se tornar novamente como Jesus Cristo, vivendo no paraíso dele e comendo o fruto que dá a eternidade na condição em que ele se encontra, a imagem de Jesus Cristo. Ele diz ao vencedor, eu darei o direito de comer do fruto da árvore da vida, porque você vai ter a vida que você tem de vencedor por toda a eternidade. Que Deus! Eu não sei o que você acha disso, mas eu acho isso brilhante da parte de Deus. Eu acho isso sensacional. Me faz olhar para essa vida e dizer, cara, essa vida é um teste, é uma preparação para a eternidade. Vale a pena eu investir em resgatar o primeiro amor, porque o resultado de tudo isso é sensacional. O resultado de tudo isso é vida em cima de vida. É vida plena, cheia da imagem de Jesus Cristo por toda uma eternidade. Por isso eu vou investir agora. Me faz entender quando Paulo diz, em nada se compara a nossa leve e momentânea tribulação com o eterno peso de glória. Vale a pena perseverar, insistir, lutar e não desistir. Vale a pena buscar o ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Vale a pena, porque no final ele diz que eu terei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Significa que eu vou poder jantar com ele, comer com ele, desfrutar de uma refeição que me dará vida plena para todo sempre. Vale a pena. Agora isso está em Apocalipse. Isso me enche de esperança, me incentiva à santidade, me incentiva na luta, me incentiva a adorar a Deus. Isso me põe cada vez mais no eixo. Apocalipse é um livro sensacional. É um livro cheio de incentivos para a gente continuar. Por isso é um livro onde a vitória é dada, é garantida. Agora, não é garantida só por causa do meu esforço. Eu só tenho condições disso porque um dia Cristo obteve a vitória sobre os pecados, o diabo e todo o restante dos seus inimigos. Eu sou salvo por Ele. Eu sou salvo pela graça. Mas eu vou perseverar. Porque a marca do cristão genuíno, daquele que vence, é o que persevera. É o que persevera. Você está passando por dificuldades?
Eu tenho passado por um tempo de avaliação profunda. Eu vivi durante muito tempo num ativismo tremendo. Eu me esgotei. Deus tem me ajudado tanto. Deus tem me feito entender tantas coisas. Deus tem me trazido à tona tanta coisa antiga que a gente fazia juntos. Tem horas que me dá um medo de entrar numa letargia espiritual, mas ao mesmo tempo o consolo do Espírito Santo de Deus, daquele que passeia no meio da igreja, vem na minha direção e me conforta tanto e diz: é isso mesmo, continua no meio dos teus bagaços inteiros, no meio do teu destroço inteiro, continua aí, continua, vai em frente, caminha, lute, não desista, mas vai, porque ser cristão é isso mesmo, é cheio de lutas. Ser cristão é isso mesmo, é cheio de lutas. Pois é isso que eu quero ser. Eu quero ser um cristão que no final da vida, como João, recebeu o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Um dia eu vou sossegar. Um dia. Até lá eu vou lutar. Vamos junto? Sabe o que eu acho bacana nesse Deus que se apresenta a nós? Pedro foi um homem que viveu com ele. Pedro foi um homem que era muito amigo de João, esse que escreveu o livro de Apocalipse. Pedro fez muita coisa. Pedro agiu bastante. Pedro entrou num ativismo tremendo. E numa hora ele deu uma vacilada gigantesca, porque o que Pedro fazia não tinha nada a ver com amor, tinha simplesmente a ver com a ação, produzir. Na hora que o amor foi confrontado: você é um daqueles que ama esse Deus e caminha com ele? Ele disse: eu não conheço esse Jesus. Você é sim um daqueles que caminha com ele? Ele disse: eu nunca ouvi falar desse cara. Você é sim. Ele diz: eu não sou. O galo canta. E diz que ele chora amargamente, porque ele percebeu que o amor dele por Deus era muito fraco. Quando Jesus ressuscita, ele chega para Pedro, e na primeira conversa que ele tem, individualmente com Pedro, a sós com Pedro, ele vira e pergunta para Pedro e diz assim, ele não conversa com Pedro sobre o passado de Pedro. Ele não chega para Pedro e diz: você pisou na bola, você não fez o que devia, você não agiu com destreza, você foi fraco, você me humilhou, você me traiu, você me abandonou, eu tive que ir para aquela cruz porque eu não tive ninguém que me defendesse. Em nenhum momento Jesus discute o passado de Pedro, porque o passado de Pedro já tinha sido resolvido na cruz de Cristo. Ele simplesmente faz uma pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? É esse que é o negócio, Pedro. É isso que importa. Eu não estou preocupado com o que você faz. Eu só estou preocupado com o que você sente por mim. Você me ama. Pedro diz: Senhor, tu sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Pois bem, por que a gente faz um culto como esse? É um encontro onde Jesus chega para você e diz: escuta, a semana aí fora está difícil. Eu sei que vocês vão passar por aflições, vocês vão sair daqui e vão ter lutas sobre lutas, um monte, externas e externas. Eu só quero saber o seguinte: vocês me amam? Me amam? Então vamos junto, vamos em frente, vocês não estão sozinhos. Olhe para o lado, está cheio de gente que me ama. Vamos, gente, vamos. O importante é me amar. O resto pode deixar que eu faço.
vocês não estão sozinhos. Por isso que num encontro como esse, a gente tem que terminar dizendo: é isso mesmo, Deus, eu tenho vacilado no meu amor, mas eu estou aqui para te dizer, e hoje eu estou aqui para te entregar a minha vida em teu altar, e com o teu amor vem me curar, porque o meu coração, ele quer te adorar, Senhor, ele quer. O que eu mais quero é te adorar, é o que eu quero. A gente não está aqui para avaliar se você tem pisado na bola ou não. A gente está aqui para avaliar: escuta, você tem pisado na bola, pronta, mas a preocupação de Jesus é: você o ama, e acabou. Por isso chega para Ele agora e se entrega de fato. Vem me curar com o teu amor, Senhor, porque eu estou aqui para te entregar tudo o que eu sou, a minha vida no teu altar, porque o que eu quero, o Senhor sabe que eu quero, e eu tenho plena convicção que você quer. O que você quer mesmo é adorá-lo, é amá-lo, é ser um servo bom e fiel. Então vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Então eu queria te convidar agora para a gente ir em frente. Vamos dizer isso para Ele, vamos chegar junto para Deus e dizer: Senhor, a minha entrega é essa. Tu és a paz, a salvação, a rocha que me sustenta, Tu és amor, Tu és perdão, Tu és a força que me acompanha. Eu sei que Tu estás bem perto, por isso eu quero declarar agora: estou hoje aqui para te entregar a minha vida em Teu altar. Com Teu amor vem me curar, e meu coração quer te adorar. Vamos lá? Fica em pé, eu quero ouvir. Você tem que sair daqui vitorioso, dizendo: é isso mesmo, Senhor, eu não vou ser mais o mesmo, é isso mesmo. Então vamos lá, vamos dizer: Tu és a paz, a salvação, Tu és a rocha que me sustenta. Vem cheia de lutas, o que é que você vai dizer? Eu sei que Tu estás bem perto. São as lutas ou é Ele que está perto? Isso quero declarar. Então declara agora com toda a tua convicção. Estou hoje aqui para te entregar a minha vida em teu altar. Com teu amor vem me curar. Meu coração quer te adorar, Senhor. Salvação, Tu és a rocha que me sustenta. Tu és amor, Tu és perdão, Tu és a força que me acompanha. Eu sei que Tu estás bem perto. Por isso quero declarar. Estou hoje aqui pra te entregar a minha vida em teu altar. Com teu amor vem me curar. Meu coração quer te adorar. Estou hoje aqui pra te entregar a minha vida em teu altar. Com teu amor vem me curar. Meu coração quer te adorar.
a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo abunde ricamente nessa família essa semana. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém.